Jean-Jacques Rousseau. Pensa num filósofo que chegou para bagunçar o coreto do iluminismo. Um pensador que olhou para as ideias de sociedade, de natureza humana e de liberdade da sua época e virou tudo de cabeça para baixo. É nesse universo de ideias provocadoras que a gente vai mergulhar agora. E a gente já começa com essa frase que é quase um soco no estômago, né? Ela vai direto no coração do problema para Rousseau. A ideia de que a civilização que começou com esse ato de dizer isto é meu não foi exatamente um progresso. Foi, na verdade, a origem de quase todos os nossos problemas. Tá. Mas para entender essa crítica tão pesada, a gente precisa voltar para o começo de tudo. Como é que o Rousseau imaginava o ser humano antes de toda essa confusão que a gente chama de sociedade? Bom, aqui já tem um ponto de virada fundamental. Ao contrário de outros filósofos, como Thomas Hobbes, que dizia que o homem é o lobo do homem, ou seja, naturalmente egoísta, Rousseau pensava o exato oposto. Para ele, na nossa essência, a gente nasce bom. A maldade não vem de fábrica, ela é um produto do meio, aprendida na vida em sociedade. E o que sustentava essa bondade toda? Segundo Rousseau, eram dois sentimentos bem básicos. O primeiro, o amor de si, que não tem nada a ver com egoísmo, tá? É o instinto natural de se cuidar, de sobreviver. E junto com ele vinha a piedade, uma empatia natural, um incômodo genuíno de ver o outro sofrer. Essa combinação, para ele, nos tornava seres pacíficos por natureza. Então, dá para imaginar esse estado de natureza como um lugar de vida simples, sem aquela pressão de ter coisas, sem a competição por status. Era uma vida mais tranquila, guiada por necessidades reais e não por desejos que a sociedade inventa pra gente. Aí vem a grande pergunta: se a gente era tão bom e vivia em paz, onde foi que o caldo entornou? Vamos entender agora como Rousseau enxergava essa passagem da bondade para a corrupção social. Esse processo não foi da noite para o dia, mas foi devastador. Tudo começou, como a gente viu na primeira frase, no momento em que alguém fincou uma cerca e falou, é meu. Daí para frente foi ladeira abaixo. Nasceu a comparação, quem tem mais, quem é o melhor, e o resultado disso, inevitavelmente, foi a desigualdade, a inveja, o conflito. Agora, essa tabela aqui é crucial para entender o pensamento dele. De um lado, o amor de si, aquele instinto natural, saudável. Mas do outro, o amor próprio. Esse é o problemático. Ele é um sentimento que nasce com a vida em sociedade, é tóxico. Ele só existe quando a gente se compara com os outros. É a semente da vaidade, do orgulho, da rivalidade, da necessidade de se sentir superior. Diante desse cenário todo, surge o dilema. Se a sociedade nos corrompe, nos aprisiona nesse ciclo de comparação e inveja, como é que a gente pode viver juntos sem perder a nossa liberdade? Tem alguma saída? E a resposta do Rousseau para essa pergunta é, talvez, a ideia mais famosa e revolucionária dele, a proposta de um novo acordo, um novo pacto, que ele chamou de o contrato social. Mas atenção, o ponto principal aqui é que não se trata de entregar a liberdade para um rei ou para um governo. A ideia é bem diferente. É cada pessoa entregar seus direitos individuais para a própria comunidade, para nós mesmos, como um corpo coletivo, todo mundo junto, em pé de igualdade. E essa comunidade seria governada pelo que ele chama de vontade geral. E olha, isso não é simplesmente a vontade da maioria, é algo mais profundo. É aquilo que busca o interesse comum, o que é genuinamente melhor para o bem de todo mundo. Uma lei só é justa se ela vier dessa vontade geral. E isso leva a gente para uma ideia de liberdade completamente diferente. Para Rousseau, ser livre de verdade não é fazer o que der na telha. É participar da criação das regras que todo mundo vai seguir. Pensa bem, quando a gente obedece a uma lei que ajudamos a criar, no fundo, estamos obedecendo a nós mesmos. É a pura essência do autogoverno. E pode acreditar, essas ideias não ficaram só nos livros do século XVIII, não. Elas ecoaram pela história e continuam a fazer a gente pensar até hoje. O impacto dele foi gigantesco. A ideia de soberania popular que botou fogo na Revolução Francesa, as bases da democracia moderna, até mesmo a revolução na pedagogia, com a ideia de uma educação que respeita a natureza da criança. Tudo isso tem um pezinho, ou melhor, os dois pés, no pensamento de Rousseau. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Olhando para o nosso mundo de hoje, para as redes sociais, para a nossa política, para a economia, o que será que a gente está cultivando mais? A vontade geral e o bem comum ou uma competição infinita que é movida puramente pelo amor próprio?
A pergunta de Rousseau, olha, parece que nunca foi tão atual.